Fala família Balda News, bom dia! Fala gente amiga, gente querida, bom dia Araraquara, bom dia para nossa audiência, bom dia capitão, bom dia assessor, bom dia Zeca, dona Candinha, toda a família reunida nesta quinta-feira, 2 de outubro, estamos chegando, hein? Começando a nossa participação aqui nesta quinta-feira de Campeonato Brasileiro, sim. Mas antes, claro, vamos falar dos jogos de ontem envolvendo os times paulistas especialmente e com destaque para a boa vitória do Palmeiras contra o Vasco por 3-0 lá no Allianz Parque. Palmeiras avassalador, daquele jeito que o Palmeiras começa muitos jogos, né? Já impondo a sua condição, o seu ritmo dentro da sua casa contra um adversário que marcou muito mal, o Vasco deu muito espaço. E hoje dar muito espaço para um time que tem jogadores tão inspirados, né? Como o Vitor Roque, como o Lopes, enfim, como o Felipe Anderson, Andréas Pereira, é realmente uma situação muito complicada. O Vasco deu moleza. Claro que isso não tira de forma nenhuma o mérito do Palmeiras, que construiu em 23 minutos o resultado. 23 do primeiro tempo estava 3-0. Aí aquela história, né? O jogador também sabe dosar essa maratona maluca de jogos do futebol brasileiro. Domingo já tem clássico contra o São Paulo e os jogadores do Palmeiras claramente aliviaram, controlaram a partida no segundo tempo, uma ou outra ameaça do Vasco assim muito esporádica e boas defesas do Everton. Resultado importante, Palmeiras se reencontra com a vitória após ter sido derrotado pelo Bahia. Grande partida, 2 gols do Lopes, do Flaco Lopes, 1 gol do Vitor Roque, resultado que mais uma vez confirma que o Palmeiras realmente vai brigar rodada a rodada pelo título brasileiro, provavelmente com o Flamengo e o Cruzeiro correndo por fora nesse momento, mas ainda, lógico, muito no páreo. Palmeiras 3, Vasco 0, portanto. Em Porto Alegre, um jogo com muita polêmica, e não sei se vocês já viram, vale a pena ver o pênalti que decidiu o jogo. Corinthians empatou com o Internacional 1-1. Aliás, o Inter empatou, né? Corinthians fez 1-0 logo no comecinho do jogo com o garoto Guinegão, que voltava ontem ao time depois de cumprir a suspensão. Gol de cabeça do Guinegão. Corinthians fez 1-0 e levou o jogo, tranquilo, levou, conduziu até o final. E já lá pelos 50 do segundo tempo, 45, 47, 48, houve um lance na área do zagueiro Kaká com o Bruno Henrique, ex-Corinthians. E o árbitro nada marcou. Aí foi chamado pelo árbitro de vídeo, árbitro Rodrigo Pereira Lima, e o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues. Eles conversaram e aí decidiram que houve um puxão do Kaká no Bruno Henrique. Gente, é muito difícil ver. É muito difícil você notar que aquele puxão ou que aquela situação tenha causado impacto a ponto do Bruno Henrique não conseguir participar da jogada. Enfim, não dá para a gente discutir, imagem, cada um tem o seu olhar, mas foi um lance muito polêmico. Resultado, aos 56 minutos, né, 11 minutos depois, o Carboneiro cobrou e empatou para o Internacional. Dorival Júnior foi expulso, gritou para o árbitro que ele tinha que sair do estádio preso. Enfim, foi um final de jogo polêmico e o Corinthians deixa escapar 2 pontos valiosos, empatando em 1-1 com o Internacional em Porto Alegre. E na Vila Belmiro, o Santos também empatou com o Grêmio. O Grêmio logo fez 1-0 e aí no final do jogo, o Lautaro Dias empatou para o Santos. Claro que do ponto de vista do campeonato, o resultado melhor para o Grêmio, jogou fora de casa, somou 1 ponto e o Santos chega aí ao 5º jogo sem derrota, mas são 4 empates, né? Aquela coisa de você ficar meio patinando, né? Melhor ganhar uma e perder uma do que empatar 2, né? Matematicamente, inclusive, e pelo critério de desempate, que é o número de vitórias. Mas o Santos escapou de perder. Pelas circunstâncias do jogo, foi um empate positivo para um time que correu atrás do Grêmio e conseguiu o empate em 1-1. Hoje tem São Paulo, Fortaleza e São Paulo, à noite, às 7h30 da noite, lá em Fortaleza. Um São Paulo num péssimo momento, desfigurado, desarrumado fora do campo, problemas sérios financeiros
e ainda vivendo uma fase ruim depois da eliminação da Libertadores, que abalou muito o clube, de um modo geral. Então o São Paulo pega hoje um Fortaleza que joga a vida, né? Fortaleza está jogando para sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro. E o grande jogo da noite, às 8h30, no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo líder, Cruzeiro nesse momento terceiro colocado, mas um jogo que vai dar muitos sinais daquilo que os times vão fazer. Se o Cruzeiro conseguir uma vitória, poxa, enorme vitória para mostrar para Palmeiras e para Flamengo que está assim no páreo. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo dá uma, digamos assim, dá uma afastada do Cruzeiro por essa briga. Mas vai ser um jogo para lá de interessante. Claro que amanhã a gente traz os detalhes aqui no nosso Bom Dia Araraquara. Valeu, turma! Grande abraço para vocês, uma ótima quinta-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, meu capitão!